Fala galera, tudo beleza? Sou o Marco Paulo aqui do canal e vim aqui mais uma vez para falar sobre o Manual de Transição Planetária do professor Paulo Cassiano. E nesse capítulo ele já começa falando sobre como funciona o cérebro humano. E aí eu vou ler o que ele escreveu aqui no Manual da Transição Planetária. O cérebro humano tem como centro de comando o intelecto, que é onde acontece o aprendizado que forma o conhecimento, que cria os circuitos cerebrais, constrói a cognição formando a lógica e estabelece a percepção. Esse é o percurso do caminho para o estado consciente. Dentro dos estudos espirituais, é entendido como um órgão físico, como o veículo para a manifestação da inteligência do espírito, de modo a traduzir a informação da qual o espírito é dotado. É dividido em hemisfério esquerdo, onde predomina a lógica, a linguagem matemática, a análise temporal, linear e a memória, por exemplo. E o hemisfério direito, onde predomina a linguagem abstrata, artística, visual, atemporal, holística e não linear, resumidamente falando. O hemisfério esquerdo comanda o lado direito do corpo e o direito comanda o lado esquerdo. Embora eu pense diferente, e o que eu tenho estudado ultimamente é que isso não faz sentido 100%. Já podemos dizer, na minha opinião, que os dois lados se manifestam das duas maneiras possíveis. Então você pode, para a educação do cidadão, você tem que trabalhar os dois lados do cérebro, mas não necessariamente um lado faz só uma coisa e o outro faz outra coisa. Os dois lados podem fazer as duas coisas. Isso é a minha visão. Na década de 70, o neurocientista norte-americano Paul MacLean desenvolveu a teoria do cérebro trino, onde este órgão estaria dividido por três funções distintas, fruto do processo evolutivo. Paul determinou o primeiro cérebro de reptiliano, situando-o na base do prosencéfalo, ou na nuca, né? E caracterizando-o como instintivo, de consciência irracional e responsável pelas funções primárias de sobrevivência. O termo reptiliano se deve ao fato de que esse cérebro coordena apenas reflexos simples, como o que ocorre nos répteis. O segundo cérebro foi denominado límbico. Este cérebro corresponderia aos mamíferos e seria responsável pelas respostas emocionais, afetivas e sociais. Situa-se na região onde se encontra o tálamo, hipotálamo, hipocampo, giro do cíngulo e a amígdala. E o terceiro, chamado de neocórtex, é o que diferencia o humano racional das demais espécies, e é composto pelo córtex telencefálico, o qual, por sua vez, é subdividido em lóbulos frontal, parietal, temporal, occipital e lobo límbico, isto é, envolve toda a superfície superior e as laterais do cérebro. Este terceiro cérebro, o mais complexo, estaria relacionado à elaboração do pensamento, planejamento, programação, sentidos sensoriais, lógica, matemática e etc. Ao contrário do que muitos acreditam, o DNA é uma estrutura maleável e elástica à consciência expandida de um indivíduo, de modo que a estrutura cerebral e orgânica poderá moldar-se à frequência vibracional atingida por intermédio dos trabalhos espirituais. No estudo do mapeamento do cérebro que envolveu 15 anos de pesquisa por parte de diversas universidades do mundo, como a Universidade de Wisconsin, por exemplo, foram detectadas uma produção anormal de ondas cerebrais gama nos indivíduos adeptos da meditação. Na mesma linha, o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, realizou estudos que apontaram uma capacidade e eficiência cerebral acima da média naqueles que meditam com frequência. Durante uma meditação, a luz, que é a informação, que adentra o chakra coronário no alto da cabeça, é captada pelo hemisfério direito, que por sua vez transmite-a ao esquerdo numa linguagem inteligível, seja qual língua for. É importante frisar que quanto maior a atividade cerebral por meio do estudo e da investigação, mais sinapses neuronais se formam, tornando o cérebro mais eficiente, veloz e apto a absorver informações progressivamente mais complexas.
O que é obsessão espiritual? Em poucas palavras, na visão espiritual, a obsessão refere-se à influência de caráter negativo por parte de espíritos desencarnados sobre os encarnados. Poderia ser de também espíritos encarnados sobre os encarnados. Tal influência pode levar aos vícios, doenças, práticas e atos em desacordo com a conduta normal do indivíduo. É um tema complexo que requer estudos mais aprofundados. O que é a lei de causa e efeito? Compartilhado pela doutrina espiritualista, o sexto princípio de Hermes Trismegisto encontra respaldo inclusive nas leis da física e consiste no seguinte preceito: toda a causa tem seu efeito, todo efeito tem a sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de casualidade, porém nada escapa à lei. O que é o ego e o eu? O ego nasce logo na primeira infância, quando surge a sua identidade. O ego é a parte do ser humano que alimenta pensamentos e emoções de interesse próprio, com base nos estímulos dos sentidos que formam as nossas opiniões particulares, nos levando a agir a favor daquilo que nos agrada e contra o que nos desagrada. Embora tenha sido abordado como uma tríade pelo neurologista e psiquiatra Freud, o Espiritismo considera o ego como o eu inferior ou a personalidade sombria, enquanto o eu refere-se à personalidade iluminada, o eu sou, o eu superior, o Cristo interno, como quiser. Em outras palavras, o eu representa a consciência divina, readquirida ou religada, a qual absorveu e, digamos, educou o ego orgulhoso, vaidoso, bélico, etc. Enfim, que iluminou a sua sombra. Então, por hoje eu fecho esse capítulo 4 do livro do Paulo Cassiano. E no próximo capítulo eu já começo falando sobre a data limite do Chico Xavier. Então, um grande abraço aí para todo mundo.